E se eu te dissesse que você está desperdiçando sua vida espiritual? Você me ouviria? Neste exato momento, milhões de pessoas estão de joelhos, mãos unidas, olhos fechados, sussurrando palavras para o vazio. E sabe o que acontece do outro lado? Silêncio. O silêncio ensurdecedor que elas fingem não escutar. Você já sentiu isso, não é mesmo? Aquele momento devastador, quando percebe que suas orações simplesmente não estão chegando ao lugar. Sei exatamente como é. Bem, já estive ali, naquele lugar sombrio, onde você questiona se Deus realmente existe, ou se você não é digno o suficiente para ser ouvido, ou se há algo fundamentalmente errado com você. Mas e se eu te contasse que o problema nunca foi você? Se o problema fosse a própria oração? Pare, respire fundo. E o que vou revelar agora vai abalar tudo o que te ensinaram sobre conexão espiritual. Eckhart Tolle descobriu algo revolucionário. Algo que as instituições religiosas preferem que você nunca saiba. Método de 3 minutos, que é 10 vezes mais eficaz que qualquer oração. E hoje você vai aprender exatamente como funciona. Mas primeiro, você precisa entender por que a oração falha. Imagine uma pessoa gritando dentro de um quarto com paredes de vidro. Do lado de fora, ninguém consegue escutar uma palavra. Por quê? Porque há um véu invisível bloqueando a comunicação. A oração funciona exatamente assim. Você está gritando, suplicando, pedindo, mas há uma parede de vidro entre você e o divino. E essa parede tem um nome: a mente agitada. A cada palavra que você pronuncia numa oração, sua mente está analisando, julgando, duvidando. Ah, será que estou fazendo certo? Por que Deus não me responde? Talvez eu não mereça. Ter uma música sussurrada enquanto alguém opera um barulho mental ensurdecedor ao lado do seu ouvido. Impossível. Você já reparou que seus momentos mais profundos de conexão espiritual nunca aconteceram durante uma oração formal? Eles aconteceram quando você estava simplesmente presente, talvez contemplando uma paisagem serena, ou em profunda contemplação na natureza, ou segurando a mão de alguém que ama. Por quê? Porque nesses momentos, sua mente parou de falar. E quando a mente para de falar, o divino finalmente consegue se comunicar com você. Mas aqui está o problema que ninguém te conta. A sociedade moderna transformou nossa mente num motor que não desliga. Pensamento após pensamento, como um rádio mal sintonizado que só produz estática. E aí você vai para o seu espaço de oração e tenta se conectar com Deus usando exatamente a mesma mente barulhenta que te desconecta dele o dia inteiro. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Eu descobri isso da pior forma possível. Havia perdido meu emprego, meu relacionamento estava acabando. Sentia que estava afundando num abismo existencial. Então comecei a orar com uma intensidade desesperadora. 3, 4, 5 horas. Nos primeiros minutos, minha mente estava em pânico. O que você está fazendo? Isso é perda de tempo. Volte a orar. Mas eu estava cansado demais para obedecer. Então permaneci ali, como uma pedra no meio de uma torrente mental. E foi ali, naquele silêncio profundo, que aconteceu. Primeiro, foi como se o volume do mundo tivesse sido diminuído. Os ruídos da minha mente, que pareciam tão urgentes segundos antes, começaram a parecer distantes, irrelevantes. Então veio uma sensação física no meu peito, como se algo muito antigo e familiar estivesse acordando. Uma presença calorosa que eu conhecia, mas havia esquecido completamente. Não foi uma voz, não foi uma visão. Foi algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, infinitamente mais poderoso.
Foi como se uma presença enorme e amorosa simplesmente aparecesse. Não vinha de fora, vinha de dentro, como se sempre tivesse estado ali, esperando que eu parasse de fazer barulho para se revelar. E então, compreendi algo que mudou tudo. Essa presença não era Deus me visitando. Era eu lembrando que sempre fui inseparável dessa presença. A separação era apenas uma ilusão mantida pelo barulho constante da minha mente. Aquela noite, entendi o que Eckhart Tolle havia tentado nos ensinar durante décadas. A conexão com o divino não acontece quando você fala para Deus. Acontece quando você para de falar e permite que Deus fale através do seu silêncio. Mas não é qualquer silêncio. Tipo muito específico de presença consciente que funciona como uma chave mestra para dimensões da realidade que a mente jamais consegue alcançar. E o mais incrível, leva apenas 3 minutos para acessar esse estado. 3 minutos que podem transformar completamente para sempre. Você está pronto para descobrir como? Vou te ensinar agora. Não é uma técnica. É uma forma completamente nova de existir. Uma maneira de se tornar um portal. Primeiro, você precisa entender que Deus, ou o universo, ou a consciência suprema, chame como quiser, não fala a linguagem dos pensamentos. Essa linguagem foi inventada, é artificial, é limitada. O divino fala a linguagem do ser puro, a linguagem do presente momento. A linguagem que existe antes de qualquer palavra ser formada na sua mente. É uma diferença entre ler sobre o oceano num livro e realmente mergulhar nas águas profundas. A oração é o livro. O método que vou te ensinar é um mergulho. Imagine que dentro de você existe um santuário interior. Um templo interior onde não há pensamentos, apenas presença pura. A maioria das pessoas nunca encontra esse templo, porque está sempre correndo pelas ruas barulhentas da mente. Mas quando você finalmente encontra esse lugar, como se tivesse descoberto o acesso direto à fonte. Não precisa mais gritar para ser ouvido. Não precisa mais implorar para ser atendido. Você simplesmente está em casa. E a transformação que acontece quando você domina essa prática é indescritível. Vou te contar o que realmente acontece, semana a semana, porque você merece saber exatamente o que esperar. Na primeira semana, você vai notar que aquela voz crítica na sua cabeça diminui de volume. Você sabe? Aquela voz que está sempre julgando, comparando, reclamando, ela não desaparece, mas perde o poder de te controlar. Na segunda semana, você começa a tomar decisões diferentes. Pequenas decisões, mais significativas. Em vez de reagir automaticamente a situações estressantes, você pausa, respira, responde a partir de um lugar mais calmo. Na terceira semana, as pessoas começam a notar: você parece diferente. Que mudou? Não conseguem colocar o dedo no que sentem que há algo novo na sua presença. No primeiro mês, os milagres começam. Milagres no sentido religioso tradicional. Milagres no sentido de sincronicidades que parecem impossíveis. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Você precisa de uma solução e ela aparece de forma inesperada. O universo começa a conspirar a seu favor. Problemas que pareciam impossíveis começam a se resolver sozinhos. Não porque você pediu numa oração, mas porque você se alinhou com a inteligência infinita que governa o universo. Você para de nadar contra a corrente e descobre que a corrente estava tentando te levar exatamente onde você precisava estar. Relacionamentos se curam, porque você não está mais desesperado por aprovação ou validação. Você se torna um espaço seguro para outras pessoas serem autênticas. Conflitos se dissolvem, porque você não alimenta mais dramas desnecessários. Suas intuições se revelam certas. Isso não é magia. É o que acontece quando você para de interferir na sabedoria natural da vida
e permite que ela flua através de você. Tem um segredo que a maioria das pessoas não entende. Esse método não funciona se você o usar como uma técnica para conseguir coisas. Ele só funciona quando você se entrega completamente ao momento presente, sem agenda, sem expectativas, apenas sendo. É como plantar uma semente. Se você ficar desenterrando ela todo dia para ver se já brotou, vai matar a planta. Mas se você simplesmente cuida da terra e confia no processo natural, um dia você acorda e há uma árvore majestosa no seu jardim. Você está começando a sentir, não é? Aquela vibração sutil que acontece quando você está prestes a descobrir algo que pode mudar. Porque o que vou te revelar agora não é apenas um método. É uma porta de entrada para uma nova forma de viver. Uma forma onde você não precisa mais implorar ao universo por aquilo que deseja. Você se torna um canal através do qual o universo manifesta suas próprias criações. Prepare-se, porque sua jornada espiritual vem para sempre. Está prestes a começar de verdade. Agora feche os olhos comigo. Não literalmente, claro, mas mentalmente. Vamos fazer uma viagem ao centro do seu ser. O método que Eckhart Tolle descobriu tem 3 passos simples. Tão simples que sua mente vai tentar complicar. Resista a essa tentação. A simplicidade é o que torna isso poderoso. Primeiro passo, o portal da respiração. Mas não é sobre controlar a respiração. É sobre se tornar conscientemente ciente de que você está respirando. Há uma diferença oceânica entre essas duas coisas. Quando você tenta controlar a respiração, sua mente está no comando. Você conta, inspira em 4, segura em 4, expira em 4. Isso mantém você na prisão do pensamento. Quando você apenas observa a respiração acontecendo. Você se conecta com a inteligência, mantém seu coração batendo, sem que você precise pensar nisso. A mesma inteligência que faz as plantas crescerem e os planetas girarem. Sente-se confortavelmente. Permita que seus olhos se fechem naturalmente. Agora, simplesmente perceba que o ar está entrando e saindo do seu corpo. Não mude nada, apenas observe. O ar fresco tocando suas narinas quando entra. Sinta o ar morno quando sai. Perceba como seu peito se expande naturalmente. Como a barriga se move. Você não está fazendo isso acontecer. Isso está acontecendo através de você. É como se você fosse um cientista estudando o fenômeno mais misterioso do universo. A vida acontecendo através de você. Curioso, mas sem julgamento. Fascinado, mas sem pressa. Segundo passo, o espaço entre os pensamentos. Aqui é onde a magia realmente acontece. Entre um pensamento e outro, há sempre um pequeno espaço de silêncio. A maioria das pessoas nunca percebe esse espaço, porque está correndo de pensamento em pensamento, como alguém pulando de pedra em pedra para atravessar um rio. Mas e se você parasse numa dessas pedras e olhasse para a água correndo embaixo? Te ensinar como encontrar esse espaço. Enquanto observa sua respiração, sua mente vai começar a produzir pensamentos. Estou fazendo certo? Quanto tempo falta? Preciso comprar leite depois. É inevitável. Aqui está o segredo. Não tente parar esses pensamentos. Isso é impossível e vai te frustrar. Em vez disso, quando um pensamento aparecer, simplesmente observe ele como se fosse uma nuvem passando no céu da sua consciência. Lá está um pensamento sobre trabalho. Lá está uma preocupação sobre dinheiro. Não julgue, não analise, apenas reconheça e deixe passar. Agora vem a parte crucial. Quando um pensamento termina e antes do próximo começar, há sempre um pequeno vazio. Um espaço de silêncio puro. Às vezes dura meio segundo, às vezes 2 segundos. No começo, você quase não vai perceber.
Mas quando perceber, é como descobrir uma porta secreta na parede da sua própria mente. Esse espaço entre pensamentos é onde o divino mora. É o endereço secreto que você estava procurando durante todas aquelas orações, onde a presença pura se revela, sem as distorções da mente pensante. Com a prática, você vai conseguir habitar esse espaço por períodos cada vez maiores. É como aprender a segurar a respiração embaixo da água. No começo, alguns segundos. Depois, você consegue ficar submerso na paz por minutos inteiros. Terceiro passo, a entrega total. Este é o passo que separa os verdadeiros buscadores dos curiosos casuais. Você precisa se entregar completamente ao momento presente. Não parcialmente, completamente. É como pular de paraquedas. Não dá para pular só um pouquinho. Ou você pula, ou não pula. Entrega significa parar de tentar conseguir algo com essa prática. Parar de negociar com o universo. Parar de ter uma agenda secreta. Você simplesmente é. E quando você consegue manter esses 3 elementos juntos por apenas 3 minutos, observando a respiração, habitando o espaço entre pensamentos, em total entrega, algo extraordinário acontece. Você não experimenta Deus, você experimenta ser Deus experimentando você. Eu sei como isso pode soar. Blasfêmia para alguns, loucura para outros. Mas Eckhart Tolle passou décadas explorando essa fronteira entre o humano e o divino. E o que ele descobriu vai além de qualquer religião. Ele descobriu que a separação entre você e Deus é uma ilusão criada pela mente. Quando você transcende essa mente, a separação desaparece. E o que sobra é pura consciência, pura presença, puro amor. Mas se contar, um segredo que pode economizar anos da sua vida. Os primeiros dias praticando isso, sua mente vai fazer de tudo para te sabotar. Ela vai dizer que você está perdendo tempo, que isso é besteira, que você deveria estar fazendo algo produtivo. Vai inventar urgências falsas. Você não pode ficar parado, tem tanta coisa para fazer. Nos 3 primeiros dias, é comum sentir agitação física. Suas pernas querem se mexer, seus dedos querem tamborilar. Sua mente vai produzir uma lista interminável de tarefas urgentes que precisam ser feitas imediatamente. No 4º dia, a resistência muda de estratégia. Sua mente vai te bombardear com dúvidas. Isso realmente funciona? Talvez você esteja se iludindo. Pessoas bem-sucedidas não ficam sentadas fazendo nada. No 5º dia, se você resistir até aqui, algo sutil começa a mudar. Você percebe que sua respiração fica mais profunda naturalmente, que seus ombros relaxam sem você precisar pensar nisso. No 6º dia, você tem seu primeiro vislumbre do que eu estou falando. Talvez por apenas alguns segundos você experimenta uma paz que não depende de circunstâncias externas. É como mergulhar em águas cristalinas, depois de anos nadando em águas turvas. No 7º dia, você entende que não está fazendo uma prática. Você está lembrando como voltar para casa. Essa resistência é normal, é até um bom sinal. Significa que você está tocando em algo real. A mente pensante é como um tirano que sempre teve controle total sobre o reino da sua consciência. E agora, você está mostrando para ela que existe um rei mais poderoso, a presença pura. Claro que ela vai lutar, mas toda vez que você volta para a respiração, para o espaço entre pensamentos, para a entrega, você está votando em favor da sua liberdade espiritual. Você está escolhendo despertar em vez de continuar dormindo. E tem algo mais, algo que descobri depois de meses praticando esse método. As coisas que você costumava pedir nas suas orações começam a aparecer na sua vida. Não da forma que você esperava, de formas muito melhores, mais criativas, mais surpreendentes. Se o universo dissesse: agora que você parou de me dizer como fazer meu trabalho, posso realmente te ajudar. Relacionamentos se curam,
porque você não está mais desesperado por aprovação. Dinheiro flui, porque você não está mais contraído pelo medo da escassez. Oportunidades aparecem porque você está sintonizado com o fluxo natural da vida. Mas a transformação mais profunda acontece na sua relação com o sofrimento. Antes, quando algo doloroso acontecia, você tinha duas opções: ir ou ser destruído. Existir significava tensão, estresse, luta constante. Ser destruído significava depressão, ansiedade, vitimismo. Agora você descobre uma terceira opção que sempre esteve disponível: observar o sofrimento como observa uma tempestade. Você não tenta parar a tempestade. Você também não sai correndo pelo meio da chuva. Você encontra abrigo dentro de si mesmo e observa a tempestade passar. Porque é isso que acontece quando você conecta com essa presença interior. Você descobre que existe uma parte de você que nunca pode ser tocada por circunstâncias externas. Uma parte que permanece intocada, mesmo quando seu mundo está desmoronando. É como descobrir que você é o oceano, não as ondas. As ondas podem ser violentas, enormes, aterrorizantes. Mas a 300 metros de profundidade, o oceano permanece em absoluta serenidade. Nada do que acontece na superfície afeta essa profundidade. Você sempre soube que essa profundidade existia. É por isso que mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, uma parte de você sabia que ia ficar tudo bem. Não porque os problemas iam se resolver magicamente, mas porque existe algo em você que é maior que qualquer problema. Essa é a parte de você que nunca nasceu e nunca vai morrer. A parte que existia antes do seu primeiro pensamento e que vai continuar existindo depois do último. A parte que é pura consciência, observando a experiência humana acontecer através de você. E quando você toca nessa dimensão do seu ser, mesmo que por alguns segundos, tudo muda. Porque você percebe que nunca foi apenas um ser humano tendo experiências espirituais. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana temporária. Você está sentindo, né? Essa vibração sutil que acontece quando uma verdade profunda ressoa no seu ser. O que estou compartilhando com você não são apenas palavras, são mapas para territórios da consciência que a maioria das pessoas nunca explora. E o mais incrível é que isso está disponível para você agora mesmo. Não precisa esperar. Não precisa se preparar mais. Não precisa ser mais digno. O tempo sagrado dentro de você já está construído. As portas já estão abertas. Você só precisa entrar. Vou te dar uma dica preciosa que pode acelerar drasticamente seu progresso. Pratique esse método sempre no mesmo horário, de preferência de manhã, antes que sua mente se encha com as preocupações do dia. 3 minutos, todos os dias, sem exceção. Depois de uma semana, você vai notar mudanças sutis. Mais calma, mais clareza, menos ansiedade. Depois de um mês, as mudanças se tornam evidentes para outras pessoas. Elas vão comentar que você parece diferente, mais centrado, mais presente. Depois de 3 meses, depois de 3 meses você não vai mais ser a mesma pessoa que começou essa jornada. E aqui está algo que pode chocar você. Esse método funciona independente das suas crenças religiosas. Cristãos, budistas, muçulmanos, agnósticos, todos relatam os mesmos resultados extraordinários. Por quê? Porque você não está aderindo a uma religião. Você está acessando a dimensão da consciência que existe antes de qualquer religião ser criada. É o território onde todos os místicos de todas as tradições se encontram. O lugar onde as diferenças desaparecem e só resta a unidade. Mas tem uma última coisa que preciso te contar. Algo que pode ser o mais importante de tudo. Esse método vai te conectar com uma versão de você mesmo que você esqueceu que existia. A versão que não precisa provar nada para ninguém.
e não carrega o peso do mundo nas costas, que sabe, no nível mais profundo do ser, que tudo está bem, não porque os problemas externos desapareceram, mas porque você descobriu algo que nunca pode ser abalado por circunstâncias externas. Você descobriu quem realmente é. E quando isso acontece, a oração se torna desnecessária. Não porque você para de se comunicar com o divino, mas porque você percebe que nunca esteve separado dele. Cada respiração se torna uma oração, um ato de fé, uma entrega total. Cada momento de presença se transforma num ato sagrado. Cada gesto de amor se torna uma cerimônia, uma celebração íntima. Você se torna uma oração viva, uma manifestação constante da divindade em você. Templo ambulante. E talvez, apenas talvez, essa sempre tenha sido a intenção original. Talvez a oração tradicional, os rituais, tenham sido apenas um preparo, um aprendizado. E agora você está pronto para a verdadeira prática. A prática de viver cada instante como uma celebração consciente. A vida se expressando através de você, fluindo em você. A experiência da unidade, a união com o todo. Então me diga uma coisa, quando você olhar no espelho amanhã de manhã, depois de experimentar esses 3 minutos de pura presença, você vai ver a mesma pessoa que via antes, ou vai ver alguém que finalmente lembrou como é estar em casa, no próprio ser, reconhecer sua verdadeira natureza, sua essência divina, sentir a paz da união, a quietude do espírito. Escolha, como sempre, é sua. Mas agora você tem a chave. A única pergunta que resta é: você vai usar essa chave? Você vai abrir a porta para a sua verdadeira natureza? Para a liberdade interior? Para a paz que transcende a compreensão? Para a alegria que preenche a alma?